Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela rádio e a TV Câmara Bauru, para Bauru, 22 cidades da região e para a rede pública legislativa nos canais abertos e fechados. Como você sabe, a gente discute as missões públicas através do Poder Legislativo e também das relações institucionais. E institucionais é uma peça essencial desta conversa de hoje. A gente conversava aqui no bastidor com o nosso convidado que todas as cidades de porte médio, regra geral, já tem a figura da Casa Civil bem institucionalizada, bem consolidada com as chamadas relações de governo, a Secretaria de Governo, seja qual for o nome. E todas as capitais na Casa Civil do governo federal idem. E Bauru, agora pela primeira vez, a gente está experimentando desde agora, há poucos dias, exatamente essa função. E quem foi nomeado pela prefeita Suelen Rossim tem no currículo a vice-prefeitura de 2005 a 2008 aqui em Bauru, a presidência da Endurbe, 4 mandatos de vereador, presidente da Câmara aos 27 anos, o mais novo da história, agora no Executivo recentemente passou pela Secretaria de Desenvolvimento, a CEPLAN, agora a Secretaria de Aprovações de Projetos, e também há alguns meses com desafio no Departamento de Água e Esgoto. Renato Celso Bonomo Purini, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, sempre muito bom estar de volta, né? Aquilo que eu considero como a minha casa, que é o Legislativo, é onde eu gosto de estar também, dialogando, sempre muito bom. Renato, com a sua experiência, eu vou transferir para as pessoas que estão de lá para ter ideia. Essa questão da Secretaria de Governo que eu tentei dizer, ela não é só simbólica, ela tem desde funções institucionais, a gente conversava que é impossível com uma cidade de 400 mil habitantes que o chefe de gabinete cuide das questões processuais internas, a relação com vereadores, aquilo que anda e que não anda, Sim. que a máquina pública tem seu ritmo e suas dificuldades. O que exatamente você pensa para compor esta função que é nova para a gente? Você disse muito bem, né? É um desafio grande, né? Um desafio novo para mim, novo para a cidade, no caso. Na cidade de médio porte, nas cidades grandes, tanto no governo federal também, você já tem a figura do chefe da Casa Civil, que é quem faz as relações institucionais, tanto políticas como institucionais, com outros setores e outros atores da área política, jurídica, enfim, com outros atores da sociedade. Não é? Você disse muito bem, quem fazia esse trabalho até agora era o chefe de gabinete. Né? Hoje nós temos o Leonardo Macari, que faz esse trabalho, faz muito bem feito, mas nós tivemos ao longo dos anos, das últimas décadas, vários chefes de gabinete. Mas a realidade hoje de Bauru é muito diferente do que era há 20 anos, 30 anos atrás. Né? A cidade cresceu, você tem uma Câmara maior, você tem assuntos diversos para serem tratados, e, ao mesmo tempo, o chefe de gabinete acaba sendo absorvido pelas questões internas administrativas. Então, ele acabou acumulando nos últimos anos tanto as questões administrativas como relações institucionais. E quando você abraça muita coisa, o tamanho que a cidade se tornou, você acaba não conseguindo atender as expectativas desses dois setores. Então, acaba, inclusive, criando algum desgaste de relacionamento, de atendimento de demandas. Então, foi aí que nós decidimos, que a prefeita decidiu criar a Secretaria de Governo justamente para separar o que é gabinete, o dia a dia do gabinete, as questões administrativas do gabinete, o andamento de processos, a gestão do gabinete em si, da prefeitura em si, com as relações de governo, pela Secretaria de Governo. O grande desafio agora é melhorar esta relação. Eu tenho dito sempre que, e esse é a minha escola, eu te dizia aqui, né? O Legislativo é a minha escola, o Parlamento é a minha escola. Então, exercitar o parlamentar, né? Dialogar mais, ouvir mais, conversar mais, discutir estratégias de forma mais clara e aberta com todos. Enfim, essa é a minha vocação, Nelson. Honestamente, essa é a minha vocação, de poder ter esse diálogo e entender a composição de diferenças, né? Porque dentro de um parlamento, né, você tem, como dizia meu pai, né, o parlamento é um mosaico da sociedade. Então você tem representantes de diversos setores e cada um defende efetivamente aquilo que pensa e esses setores. Qual é o grande desafio? É encontrar o mínimo de consenso para que a gente possa avançar, sejam vereadores da base, sejam vereadores da oposição. Então acho que o grande desafio é esse: construir consensos, dialogar, ouvir, atender demandas e poder melhorar esta relação, aproximar essa relação.
Como toda relação política, o Renato teve, como se sabe, uma escola dentro de casa a partir da infância dele já. Sim, sim. O senhor Roberto Purini fazia mais do que as pessoas possam imaginar esta relação que a gente chama de meio de campo na linguagem do dia a dia, entendendo que temas de oposição para cobrar governos são temas de oposição, desde que sejam temas da cidade. Como é que você separa agora, com a experiência de poucos dias, mas com a tua cadência já de bagagem, daquilo que é um pouco mais bélico, daqueles ruídos que arranham um pouco mais fora das quatro linhas, como diria um outro cidadão que passou pela vida pública? Na realidade, eu acho que essas questões, como você disse, mais bélicas, né, muitas vezes elas acontecem justamente pela ausência do diálogo. Né? Quando você consegue estimular o diálogo, porque a oposição é extremamente importante na democracia. Né? Eu no governo Rodrigo, né, nos 8 anos do governo Rodrigo, eu estava na Câmara e fui líder de governo dele por 6 ou 7 anos dos 8 anos. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós melhoramos uma série de projetos enviados à Câmara ouvindo a oposição, que é o que eu disse anteriormente. É buscar o mínimo de consenso para que você atenda aos dois lados. Claro, é impossível atender a todos ao tempo todo, mas você conseguir, de alguma forma, atender alguns pontos que a oposição entenda importante e que podem ser colocados dentro de um assunto discutido pelo governo e melhorar, né? Mas essa relação que às vezes extrapola as 4 linhas, ela pode ser resolvida com o diálogo. É importante ouvir, Nelson. Mais do que falar, ouvir. E muitas vezes ouvir a oposição faz parte desse exercício de melhora da relação entre os poderes. E é isso que eu tento... E converso muito bem com a oposição, converso muito bem com os membros da oposição também, especialmente focado no respeito às opiniões, né? A oposição tem as suas opiniões e elas têm que ser respeitadas, ouvidas e muitas vezes podem ser aproveitadas dentro de uma discussão maior. Aproveitando o elemento nosso aqui da comunicação, o jornalista é aquele chato, eu sempre repito isso, é o chato às vezes por positivo, mas é o chato que está do lado de lá querendo que as coisas funcionem na sociedade. E a máquina pública tem suas dificuldades e seus estoques no tempo, isso é uma coisa incrível. Eu estou mencionando isso porque a prefeita veio do jornalismo e o Renato veio da experiência do setor público. De que forma, nesta etapa, você pode... amadurecer isso do ponto de vista deste perfil da Suelen, que na primeira gestão, segundo aqueles que estão nessa interlocução, conversou muito menos. Na realidade, a prefeita ela vem realmente da área do jornalismo, né? E ela saiu do jornalismo e já entrou na política. Vou dizer mais uma coisa que meu pai sempre dizia. Ele dizia que todo prefeito deveria ter uma experiência no legislativo antes. Não se governa rifaina sem dialogar com o legislativo. E essa é a realidade, você precisa dividir os assuntos, conversar, para que as coisas possam caminhar. E a prefeita, talvez no início tenha tido um pouco mais de dificuldade lá do primeiro mandato, mas ele, de determinada maneira, entendeu a necessidade de começar a dialogar melhor com o legislativo, e acho que isso foi muito bem amadurecido. A criação da Secretaria de Governo é justamente para isso, porque ela tem que ter alguns atores que façam esse diálogo, né? E veja, não é só o diálogo com o legislativo em si, mas o que eu tenho exercitado nesses primeiros dias e quero incrementar é o diálogo com o próprio Poder Executivo, com os secretários, para que os secretários entendam a necessidade de ouvir, a necessidade de buscar caminhos para atender, porque, veja, as demandas são heterogêneos no secretariado. Não há dúvida. Há muitos técnicos no secretariado, há muitos funcionários, servidores de carreira, e que não tem essa vivência política e que é extremamente natural, né? Extremamente natural. Então, uma das obrigações ou das minhas funções, dos meus objetivos, é poder, junto ao secretariado, melhorar esse diálogo também para entender que, veja, as demandas de vereadores, elas não são pessoais deles, né? Cada vereador, como eu disse, tem o seu segmento e as suas demandas. Então, poder ouvir mais. Eu saí de uma reunião agora com um secretário e um vereador antes de vir para cá, e no final, na decisão, o secretário falou, poxa, como é diferente quando você está junto. Por quê? Porque eu vivi esses 4 mandatos no Legislativo e entendo, e o Legislativo tem uma dinâmica própria. Sim, né? Ele tem uma dinâmica própria, é um mundo à parte, e quando você consegue dialogar e encontrar caminhos, o vereador precisa de respostas. Às vezes a resposta é até negativa, mas precisa dar a resposta. Então, é um exercício também com o secretariado de construir isso. E a prefeita entende
né? Eu brincava com você, né? Hoje, quer dizer, eu tenho a minha esposa, mas ao mesmo tempo é a minha chefe, né? É a minha chefe. Então, eu tenho isso como uma missão realmente de poder melhorar esse diálogo para ajudar, para contribuir, e eu acho que a gente pode contribuir. E mais um ponto do diálogo, não menos importante, das relações institucionais com a cidade. O parlamento, lógico, a caixa de ressonância, a representação popular está aqui, você experimentou isso. Agora, as instituições estão organizadas, Sim. umas mais e outras menos, em diversos segmentos também. Sem dúvida, sem dúvida. E isso faz parte também do trabalho de um secretário de governo, porque você tem lá o legislativo, que representa, né, que é o mosaico da sociedade, e você tem as estruturas de classe que também têm as suas demandas, e que o secretário de governo pode ser uma porta de entrada para dialogar e depois, eventualmente, levar tanto à prefeita como aos secretários as demandas desse segmento. E a gente tem ouvido alguns segmentos já, nós temos, inclusive, pessoas dentro de alguns setores da prefeitura já em consonância com esses segmentos, para discutir, por exemplo, a parte de habitação, de regularização de imóveis. A gente tem dialogado muito com o Cresce, com a Senag, para poder ter um apoio nesse sentido. Enfim, faz parte dessa obrigação. E, Nelson, acho que é importante, até aproveitando esse espaço, né? Muitas pessoas podem dizer, poxa, mas por conta dessa questão pessoal minha, mas foi para a Secretaria de Governo. Veja, eu tenho uma história de mais de 25 anos dentro do poder público, com 4 mandatos de vereador, fui vice-prefeito, fui secretário, presidente da Indurb. Fora isso, eu nasci num berço político, né, em que pese o meu pai ser professor, e sempre gostou de dizer isso, mas eu nasci já com o meu pai exercendo mandatos, né, e durante a vida toda ele exerceu esse mandato. Então, a história que a gente tem é muito antes de qualquer questão pessoal ou relacionamento. Então, é importante deixar isso claro, Nelson. Para mim é importante dizer isso. Que essa história que eu construí, eu acho que eu posso contribuir muito, independente das questões pessoais momentâneas agora, né? Então, essa contribuição que eu posso dar não é só com o governo, com a Câmara, mas é com a cidade, né? Nós precisamos, de alguma forma, com esse diálogo, ajudar a pacificar algumas relações para que a cidade continue avançando. Eu acho que com essa história, independente da posição que eu esteja hoje ou não, mas acho que essa história acaba nos preparando para isso. Claro, um desafio enorme, vou precisar de muita ajuda, mas eu acho que a gente pode encontrar alguns bons caminhos. A gente falar de temas estruturantes de uma cidade de porte regional, de quase 400 mil habitantes e com suas demandas gigantes em algumas áreas. E a nossa geração, depois de mais de uma década já de atuação, sei como as suas funções públicas, a gente como jornalista aqui, a gente fala, poxa, a gente não pode sair frustrado dessa. Eu me refiro a pelo menos alguns temas e vou tocar em um deles aqui. A gente precisa encaminhar na cidade para que o esgoto seja tratado, para que a gente pare de enterrar lixo, por exemplo, e para a gente garantir abastecimento de água. Para começar, né? A gente sabe que algumas questões estão em andamento aqui. O esgoto, como se sabe, está com edital. Enquanto estamos gravando, que está sendo elaborado a última fase, quem sabe do ponto de vista do Tribunal de Contas, para publicar o edital para tocar a água. Tem uma discussão com o Estado, tem uma outra vontade, mas tem um procedimento relacionado ao batalha em andamento. E o lixo, a prefeita acaba de dar uma entrevista dizendo que pretende apresentar uma proposta para a cidade. A Indurb é uma prestadora de serviço, mas a gente enterra em Piratininga, faz transbordo ainda. Para o efeito desses 3 temas de início, existem outros, são questões que a gente precisa ver se a nossa geração vai conseguir resolver. São temas prioritários, né? E eu vou separar aí, como você disse. O esgoto, nós temos uma estação com 50%, 60% de obra feita e parada, né? Foi feita a opção pela concessão desta obra e da operação. Natural que um processo dessa envergadura tenha esses hiatos de tempo em relação ao tribunal, a disputa entre as empresas. Está finalizando os ajustes que o Tribunal de Contas pediu. Acredito que isso deva ser publicado na próxima semana, no máximo, né, esse novo edital, ou este edital com os ajustes necessários. E aí nós vamos ter lá os 25 dias úteis para poder fazer a abertura dos envelopes. A gente espera que ainda dentro deste ano nós tenhamos um contrato assinado para o retorno da obra e o avanço efetivo do tratamento de esgoto, absolutamente essencial. Água. A prefeita, ela confirmou, né, foi necessária a confirmação da adesão ao Universaliza, que é um programa do Estado que fala em saneamento básico,
Você deixou bastante claro que o Universaliza ela vai discutir a questão de água. A questão de esgoto já é uma questão que está encaminhada. Agora, o que discutir? Nós vamos aguardar o Estado, entender qual é o modelo que o Estado espera, porque na realidade o Estado criou regionalizou o Universaliza. Uma das regiões é a região de Bauru. Veja, Bauru sozinho é mais do que todas as outras cidades da região juntas. Então, por isso, a insistência ou a importância que o Estado dá a Bauru na participação do Universaliza. Porém, nós não entendemos ainda, não sabemos quais seriam as regras do Universaliza. Isso agora faz parte de um diálogo com o Estado daqui para frente para poder definitivamente resolver. Claro que a gente não espera isso para poder fazer as ações necessárias. Então, nós temos inclusive, está discutindo na Câmara, eu espero que, esse assunto eu vou tocar com os vereadores, celeridade na liberação do financiamento dos 4 poços, reservatórios e tudo mais, para que a gente possa reduzir a dependência do Batalha, independente do que aconteça no futuro. É importante isso. A gente vem fazendo algumas ações no Batalha também para melhorar a reservação. Então, basicamente isso. Nós temos a questão do lixo, né? Nós vamos ter que enfrentar a discussão da criação da taxa do lixo, né? Porque não há como se autossustentar um serviço de coleta, destinação, o transbordo eventualmente. Nós precisamos discutir se nós vamos ter o tratamento local ou se nós vamos depositar em outro lugar. E essa discussão passa, e eu tenho dito isso internamente, conversei muito com a Silene, que é a secretária de Meio Ambiente, que vem fazendo esse trabalho, de que nós tenhamos uma modelagem para poder discutir a taxa. Não é só discutir a taxa. Para que a taxa? O que nós vamos oferecer para as pessoas com a cobrança da taxa? Porque uma coisa é você dizer, ó, vou cobrar a taxa para aliviar o caixa. Tá, mas você vai melhorar o serviço? Se for para enterrar o lixo, a gente você fica vai do mesmo tamanho. Exato. Você vai oferecer algo melhor? Você vai oferecer um melhor serviço? Tecnologia? Como é que vai ser? Ao mesmo tempo, Nelson, quando você cria a taxa, e eu tenho certeza que essa taxa, para a imensa maioria, vai ser muito pequeno o valor, e isso vai ser atrelado ao consumo de água, provavelmente, mas precisa ser demonstrado o que vai ser feito. A Câmara, para poder avançar na discussão de uma taxa, ela precisa mostrar, e já aconteceu no passado, no primeiro ano do governo da prefeita, lá do primeiro mandato, que era um projeto feito pelo prefeito anterior e foi enviado porque é uma obrigação. Na verdade, a criação da taxa não é uma ideia mirabolante da cabeça do prefeito ou da prefeita. É uma regra no novo marco do saneamento que todas as cidades têm que ter a taxa. E foi enviado à época a taxa, mas não havia um projeto que pudesse balizar essa taxa. Olha, vamos cobrar a taxa. Para quê? E esse é o grande desafio agora. Quando enviarmos dizendo para fazer isto. E você vai ter um alívio de caixa de pelo menos 30 a 50 milhões de reais por ano, para que este recurso que hoje é enviado para a Endurbe fazer o serviço possa ser reinvestido na cidade. É um dinheiro a mais no caixa que vai poder ser reinvestido na cidade. E por último, Nelson, que você acabou não citando, mas eu sei que você cuida disso diariamente, que é a iluminação. Sim. A PPP da iluminação, que já teve os seus envelopes abertos, está analisando a documentação, que também é um enorme avanço para a cidade. Nós vamos ter a troca de todo o parque de iluminação por LED, redução do consumo, melhoria na segurança, melhoria no serviço, e que isso também, eu acredito que, desses todos que nós falamos, talvez a iluminação seja o que seja mais adiantado. Do ponto de vista estrutural desses temas iniciais, como a gente sabe, o Estado criou Universaliza para regionalizar e ele pensa em montagem de consórcios porque precisa ter demanda. Aliás, é muito parecido com esse conceito com o do lixo, porque se você não tiver, aí é outra história, mas para as pessoas entenderem, se você não tiver 600 toneladas unificado para os municípios, você não consegue fazer. Como Bauru é a última cidade regional onde tem a água não concessionada, o Estado falou, olha, Universaliza anda se a água de Bauru entrar. Aí tem uma discussão paralela. Até que ponto, lá na frente, se essa for a discussão que está advertente, tem uma oportunidade aqui, sem juízo de valor, de uma outorga gigantesca para a atração de investimentos. Sem dúvida. Não é algo que você dê um ativo desse tamanho. Absolutamente. E aí o desafio é entender, como eu disse no início, qual é o modelo que o Estado espera fazer no Universaliza. E aí é o seguinte, nós precisamos, do ponto de vista local, entender quanto é que isso vale, né? Fazer um valuation disso tudo, porque eventualmente se nós partirmos para efetivamente participar do Universaliza, o Estado entender que pode ter uma operadora, isso pode acontecer, são duas coisas importantes. Primeiro, saber qual é a outorga que nós teríamos, e essa outorga não é baixa, porque isso pode transformar o futuro da cidade
para as próximas décadas, tanto em recurso ou como efetivamente em execução de obra. Mas o mais importante, essa discussão não é uma discussão que será feita só a nível estadual, mas é a nível local também, em nível local. Nós vamos ter que ter um diálogo com o Legislativo para autorização disso também. Sim. Então não é algo que vem de cima para baixo. Na verdade, é uma discussão que nós vamos ter pública em Bauru para entender o seguinte: bom, a ideia é essa. É bom para Bauru? Olha, assim não é bom, mas se a gente melhorar nisso, é bom. Então é uma discussão que não vai ser uma discussão rasa e nem curta. É algo a médio prazo. Eu espero que a gente, dentro desses 4 anos, consiga entender o que vai ser o melhor para a cidade, garantir o abastecimento para os próximos 40, 50 anos, os investimentos necessários, mas ao mesmo tempo saber o seguinte: o que nós podemos fazer desde já pela cidade, que aí entra na questão da outorga. Que uma coisa é o governador, com as ajudas, vir trazer uma máquina para limpar aqui, tudo certo, ocasionalmente, o batalha. Outra, discutir uma autarquia de 225 milhões de receita do ano, multiplica isso por 30 numa concessão com o parque de ativos que tem. O Estado quer fazer a inclusão da água, a vontade do Tarcísio, ele fez isso com a Sabesp, isso é publicamente conhecido. Isso é uma visão que ele tem de gestão, né? A questão das parcerias e tudo mais. Mas realmente é um contrato enorme de uma receita que só tem um fornecedor, ou seja, a água é só o departamento que fornece, então é um dinheiro, entre aspas, garantido, é uma receita garantida, é uma tarifa. E se você colocar isso em 30 anos, você fala em 225, 250, esse ano a gente deve chegar aí a uns 280, 270, se você ficar por 30 e mais as atualizações, você passa de 10 bilhões de reais, né? Então isso vale ouro para o município, vale ouro para o município. A segurança pública, aproveitando o gancho que o Renato já comentou da iluminação pública, eu incluiria aqui como uma outra frente para falar de alguns temas estruturantes, para aproveitar esse bate-papo da nossa missão pública. Tem barreira de vídeo, muralha paulista, vídeo monitoramento, que custa caro, mais de 90 escolas municipais, os pontos públicos, só se combate hoje a questão de drogadição, furtos, adegas, se você tiver as ruas com câmeras, os crimes que acontecem na cidade, a polícia vive repetindo, nas cidades que tem 4.000 câmeras, Marília, Ourinhos, isso funciona muito melhor. Não é só sensação de segurança que virá com a LED, mas isso está bem encaminhado. Como é que você vê esse pacote? Porque é um volume de investimentos importante. Alto. Na verdade, são também 2 momentos, né? Você tem a questão do monitoramento, que já existe um processo na prefeitura, houve alguns apontamentos do tribunal, o edital foi recolhido, estão sendo feitos alguns ajustes orçamentários. Eu acredito que até o final do ano a gente tem esse edital novamente, aí com uma previsão orçamentária para a partir do ano que vem. Isso no monitoramento nas escolas e nos próprios públicos. Por outro lado, já tem um diálogo bem adiantado com o Estado, num convênio com a Muralha Paulista, né? Eu acho que a gente possa ter aí nos próximos dias alguma notícia nesse sentido. Da mesma forma que o Estado fez lá, está construindo Universaliza, o sistema integrado que é o SEI também, que é através do Estado. Muralha Paulista a mesma coisa, um convênio junto ao município e ao Estado e à Polícia Militar, porque não é só o monitoramento, mas é o banco de dados também. Você tem as imagens, você precisa saber o que fazer com aquilo. Tem base regional do Copom, bem instalada aqui. Exato. Inclusive hoje, quinta-feira, amanhã, o secretário Derrite estará em Bauru para inaugurar uma secretaria, uma delegacia de atendimento à mulher, de uma forma um pouco mais voltada à mulher. E a gente espera, inclusive, que a gente possa ter algum avanço na questão do Muralha Paulista e já iniciar essa questão da segurança pública. A série nova da Civil, que ele não veio ainda. Exatamente. Amanhã, sexta-feira, ele estará em Bauru. E talvez a gente tenha, diante desse diálogo em relação ao monitoramento, ao Muralha Paulista, algum avanço. Outro tema estruturante, moradia popular, a habitação, a questão da terra na ocupação, a regularização, o plano diretor está caminhando enquanto a gente está gravando aqui, já é agosto, setembro deve vir pelo calendário até o final a proposta com a lei de uso e ocupação de solo, que o Renato acompanhou lá na origem, isso via CEPLAN, da CEDECOM, a regularização dos distritos, é um pacotão da maior lei mais importante do município. Sim. Agora, tem a criação no mesmo momento da Secretaria de Habitação, a gente falou para o Anderson Prado, falou, não, se entenda primeiro com a cidade aí, né, tá do lado para ajudar, para depois a gente falar. Sim. É uma grande demanda. Depois do Minha Casa Minha Vida, a gente não tem no tempo, independentemente dos governos, tanto as questões federais como estaduais, uma reposição ou a manutenção desse estoque que vai se alimentando em relação à carência.
Talvez um dos maiores, um dos maiores desafios hoje da administração é a regularização desses assentamentos, enfim. Nós temos, pra você ter uma ideia, só dentro da CEPLAN, 38 quando eu saí da CEPLAN, 38 processos de REURB parados necessitando de regularização. Ao mesmo tempo, você tem diversos assentamentos, o Aliança, você tem lá o Piquete, enfim, muita gente que precisa ter... Vila Cristiana, que teve lá um incêndio, enfim. Então, é um grande desafio. A prefeita criou um departamento de habitação ainda no primeiro mandato e este departamento se transformou na Secretaria de Habitação. Extremamente importante para que possa pensar absoluta e única e tão somente em regularização fundiária. É um grande desafio, são milhares de pessoas vivendo em áreas insalubres, sem a menor condição e, enfim, reféns disso, de um incêndio, enfim, vivem na pobreza mesmo. Isso é um dever do poder público. Inclusive foi criado um departamento, uma coordenadoria só de regularização fundiária para poder avançar nos REURBs, tanto o REURB-E, que é o REURB especial, como o REURB-S, que são para esses locais, que são os REURBs sociais, para poder regularizar esses locais, para que eles possam ter dignidade, possam ter água encanada, possam ter energia, possam ter infraestrutura, porque hoje, sem esta regularização, o poder público não pode avançar com os seus serviços. Então, apenas para ilustrar, não é? Esses assentamentos hoje recebem água de forma clandestina. E é impossível que a gente chegue lá e feche isso. Então, quando você tem um nível de perdas, por exemplo, no DAE de 47%, isso agora a gente está começando a mensurar, a gente vai começar a entender quanto é que esses locais se utilizam de água que a gente não pode medir. Então, a regularização é dar qualidade de vida para as pessoas, dignidade, mas ao mesmo tempo o poder público poder chegar até elas, né? Renato, a gente tem na área de infraestrutura um estoque que não é da Sueli, é um estoque da cidade, desde o período que você foi vice-prefeito, e você sabe que isso vai se atualizando no tempo. Tem uma frente de investimentos de recap, as questões mais imediatistas, é natural que aquele que está na terra, está sem a água, reclame no dia a dia. E a cidade tem a sua capacidade orçamentária, física, sem a dependência de fora, quando vem dinheiro de fora, ótimo, projeto e tal. A prefeita acaba de comentar o seguinte, que nos primeiros 4 anos ela teve superávit orçamentário, tentou fazer algumas demandas, como se sabe, na cidade, mas ela veio que não tinha banco, chamado banco de projetos. Agora ela cria secretarias, forma um banco de projetos para a gente buscar fora. A nossa capacidade de investimento próprio é muito pequena. Pequeníssima. Né? Teria lá 800 milhões de reais para microdrenagem, não é? Estou tirando a Nações Unidas dessa, né? Só foi feito o barreirinho lá atrás para macrodrenagem grande. Se incluir recap e asfalto, a gente bate num 1 bilhão fácil. Como relacionar isso com a capacidade de endividamento, a questão da máquina pública? Pode ser receita despesa fixa aqui, porque eu vou ter que manter o equilíbrio fiscal para o lado de cá, sem pensar em uma frente de financiamento, independentemente do seu tamanho. Nós temos que ter criatividade, né, de buscar os caminhos e procurar caminhos para resolver. Você foi feliz em dizer, a necessidade que Bauru tem de investimento é muito maior do que a capacidade financeira do município. Então, há algumas frentes, né, Nelson? Nós protocolamos diversos projetos do PAC. Hoje nós temos muitos projetos feitos, né, um banco de projetos. Nós estamos avançando e avaliando uma ata de projetos para que a gente possa fazer mais projetos. Né? Não se busca recursos se você não tem projeto. Então, uma frente de protocolos, uma série de protocolos no PAC, e a gente tem expectativa de conseguir liberar algumas coisas. Dentro da própria concessão do esgoto, você tem a obra das Nações Unidas como contrapartida, uma obra de quase 500 milhões de reais, de toda a drenagem para resolver o problema das nações. Mas, cara, tem outras tantas demandas. Então, nós temos a possibilidade, por exemplo, no investimento dos poços, um financiamento de 40 milhões, porém a capacidade de endividamento do município também é pequena, né? A gente não tem condição. Nós precisaríamos aí chegamos a pensar em um pacote de financiamento de 300, 400 milhões, mas não temos essa capacidade de investimento, o Tesouro Nacional não vai aceitar, não vai nos autorizar. Então, há outras frentes, por exemplo, e que isso já foi até conversado, e a gente já iniciou, já existe inclusive um primeiro pacote, da discussão da venda de ativos do município, terrenos, prédios, enfim. O município não é rentista, o município não tem que ter
guardado no seu arquivo áreas, eventualmente, que podem ser revertidas para o benefício das pessoas. Então, excluído as institucionais. Exato. Mas há uma série, há um banco de áreas. A própria CEPLAN, a CEAP fez, a Secretaria de Aprovação de Projetos, fez agora um primeiro levantamento de áreas que são possíveis de serem colocadas a leilão, algo em torno de 17 milhões de reais, mas há uma imensidão de outras áreas. A gente está avaliando, inclusive, contratar um estudo para poder avaliar todas as áreas que são possíveis de serem colocadas para investimento, sejam áreas ou sejam prédios públicos. Para você ter uma ideia, nós temos uma ação que espero que o mais rápido possível possa ter solução, que é lá na área do Aeroclube. Né? Nós temos uma área de 100 mil metros no Aeroclube. Eu chamo aqui de joia da coroa. A joia da coroa. Atração de investimento. Não há dúvida, são 100 mil metros ali que você fala ali em pelo menos 300 milhões de reais que você pode colocar dentro de um pacote de leilão. E eu defendi isso com a prefeita, Nelson. De repente, esses 300 milhões, por exemplo, vou dar como exemplo, né? Os 300 milhões dessa área. Quem eventualmente entrar ali não precisa dar os 300 milhões para o município. Olha, está aqui os projetos que nós queremos fazer. Avenida da Água Parada, nós queremos fazer a drenagem. Me deem serviço. É muito mais rápido do que vir para o cofre do município, o município ter que licitar, fazer projeto. De repente, 300 milhões, então 150 milhões você vai fazer para mim essa avenida aqui. Me entrega pronta. Os outros você põe no caixa que eu vou cuidar de outras demandas. Então, é uma discussão que nós vamos enfrentar nos próximos meses. Talvez, eu acho que a gente deva incrementar isso no ano que vem. A discussão ampla disso tudo, quer dizer, o pacote que nós temos de coisa, porque em algum momento alguém pode dizer, mas é um investimento feito na hora, depois acaba. Uma avenida que você faz não acaba, ela fica para a história. Imagine Bauru sem as Nações Unidas. O meu pai participou, era vereador na época do financiamento do dinheiro para as Nações Unidas. E lá não era nada, né? E muitos eram contra. E meu pai disse, lá nascerá uma nova Bauru. E nasceu uma nova Bauru. Então, é um dinheiro que você investe que fica para o futuro, para as outras gerações. Né? Para as pessoas saberem, tem um acordo homologado na Justiça Federal, está na fase final do recurso em segunda instância, Justiça Federal, relacionada a essa divisão já de um litígio antigo que o município conseguiu resolver no Judiciário, com o Ministério Público, lógico, como a avalista desse acordo. Tem mais de 100 mil metros quadrados, virado para a parte mais nobre, o Aeroclube tem a parte dele, a pista, a preservação. Continua. Para Getúlio Vargas. Agora, o que eu vi lá atrás de grandes empreendedores é que, por causa de ser algo enfim, bastante atrativo para atrair investimento privado, que o governo precisava fazer um master plan, como tratar um master plan disso para indicar para a cidade, ou abrir uma PPI para que ele pudesse falar, olha, a gente está pensando nisso, e ouvir. Porque aí avançaria, o setor privado olha desse jeito. Sim, eu acredito que a gente possa avançar, claro, quando a gente tiver efetivamente uma decisão de que aquilo é do município, vai acontecer, né, tem o tempo da justiça, mas aí eu acredito que uma PPI seria o melhor caminho para entender o que fazer ali. Porque ali você tem restrições de altura, sim, mas é muita área, né? Você não pode subir, mas você pode afundar, de repente um bulevar, uma área pública, né? Fazer um mix, né? Um híbrido entre privado e público. Eu acho que ele pode se tornar um grande ponto turístico da cidade e, ao mesmo tempo, incrementar o caixa para poder fazer investimentos nas áreas onde a gente precisa. Né? Na Zona Sul, nós já temos a infraestrutura, mas nós temos outras áreas mais periféricas que precisam de investimento. Então, transformar aquilo que tem valor na Zona Sul para poder investir nas áreas mais periféricas. Renato, a gente vai ficar falando todos os tempos aqui, senão a gente usa todo o tempo, vai chamando você ao longo das conversas, até porque o secretário do governo é aquele que, entre as missões, vai estar sempre conversando com o Legislativo, que é onde ele gosta de fazer. Um dia eu perguntei para o Gilberto Kassab se ele era um bombeiro ou se ele era um Rui Costa da vida, para falar, ele falou, depende da missão. Depende da missão. Eu ouvi uma entrevista um dia na Globo News, né? E a jornalista falou para um determinado político, um determinado senador já bem colocado, eventualmente num problema global, uma guerra nuclear, para onde ele iria? Falou assim, a primeira coisa que eu faria era ligar para o Gilberto Kassab para saber onde ele iria, onde ele fosse eu ia junto. Sorte na sua missão, tem a prefeita jornalista, agora, lógico, reeleita no início dessa jornada, com todos esses desafios para que a cidade possa avançar em algum tempo. Eu agradeço, quero sempre estar presente aqui e deixar para todos a minha boa vontade e a vontade de exercitar mais o diálogo, de poder melhorar as relações institucionais, pensando sempre no bem comum, pensando sempre naquilo que a gente pode oferecer
entre executivo e legislativo de melhor para as pessoas. Eu acredito que a gente, aos poucos, num bom caminho, a gente vai poder encontrar. Obrigado se você encontrou esse nosso diálogo aqui da nossa missão pública, que a gente sempre reforça no meio do caminho. Não se preocupe, é um documento público. Além do mais, você pode assistir a hora que você quiser. É só entrar na página da TV Câmara no YouTube e clicar em vídeos, tá? Tudo lá. Até o nosso próximo encontro.